Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Estamos na nona parte do capítulo 9. Livro segundo, capítulo 9, na nona parte. Por que ali vocês estão vendo escrito a caneta nona parte? Para que o vídeo não fique muito longo, a cada capítulo eu divido ele por partes, ok? Então, para vocês quererem se localizar mais facilmente, seria pelo número da pergunta, que estamos agora na pergunta 549, ok? Bem, aqueles que estão chegando no nosso canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que eu consiga, de alguma forma, passar alguma coisa de positivo para vocês, ok? E quero informar também que eu dou, geralmente, as minhas opiniões sobre certos pontos de vista. Nem sempre eu sou, na minha opinião, eu concordo com aquilo que os espíritos falaram, mas não tenho a presunção de achar que eu sou dono da razão e da verdade. Porém, exponho sim aquilo que eu penso e acredito, sem deixar a possibilidade de estar errado, ok? Então vamos dar continuidade ao nosso livro, ao nosso estudo. Vamos lá. Fala dos pactos, ok? O que são pactos? Para quem está chegando pela primeira vez. São aquelas combinações, pacto dos espíritos com os seres humanos, né? Que alguns seres humanos fazem esse tipo de pactos, né? Dependendo da religião ou da seita, seja lá o que for. Então vamos lá. Pergunta 549. Há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? Resposta. Não, não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então chama para ti os espíritos inferiores como você. Não querem senão o mal. E para te ajudarem, querem que tu lhes sirvas nos seus maus propósitos. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjunção contrária e pela sua vontade. Tá vendo? De repente, dependendo da atitude do teu vizinho, tu não vai conseguir fazer a maldade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama só por isso maus espíritos para ajudá-lo. Está então obrigado a servi-los como o fazem para si. Ou seja, você vai ser obrigado a servir a eles como eles estão te servindo no teu propósito. Porque eles também têm necessidades dele para o mal que queiram fazer. É somente nisso que existe pacto. Tá? Então eles têm necessidade daquilo que eles fortalecem a eles para fazer o mal. Ok? E ele conclui aqui. A dependência que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém do seu abandono aos maus pensamentos que eles lhes sugerem, e não de quaisquer estipulações recíprocas. O pacto, no sentido vulgar que se dá a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Então, é uma questão de afinidade, na verdade, né? Você tem simpatia por alguém, acaba se aproximando. Vamos lá. 550. Qual é o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? Bem, nessa pergunta aqui, a resposta está lá do outro lado. Existem algumas informações, algumas... Estão falando de lendas fantásticas, mas eu não sei, não posso afirmar ou negar. Mas segundo, existe uma religião, que eu não vou citar o nome, que vocês já devem saber qual é, que diz que tem um pacto com o diabo. Certo que vendeu sua alma para o diabo para ter os bens aqui na terra. Ok? Então existe realmente... Eu não sei se é a religião, o culto, eu não sei o nome que se dê. Mas eu não vou citar o nome aqui não.
Mas dizem sim que essa seita, essa religião, as pessoas vendem a alma pro diabo para adquirir os bens materiais. Então é disso que ele está falando praticamente aqui. Vamos ver, né? Qual a resposta? Vou repetir a pergunta. Qual é o sentido das lendas fantásticas segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? Vamos lá? Todas as fábulas guardam um ensinamento e um sentido moral. Quer dizer, todas as fábulas têm alguma coisa ali de verdade, mal interpretado. Vosso erro é tomá-la ao pé da letra, tá vendo? Esse que é o erro. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna, que é o caso, né? Ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Está reclamando daquilo que ele tem, né? Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo. Ele está renunciando tudo aquilo que ele havia combinado antes de nascer. E disso sofrerá as consequências na vida futura. Ok? Então, se ele não sofre agora, vai sofrer na vida futura. E vai ser talvez um pouco pior. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade. O que ele quer dizer aqui? Não pegar o pé da letra. Lembra que eu falei lá? Ó, não tomá-las ao pé da letra. Ou seja, não quer dizer que quando a pessoa pensa, ela pode até acreditar, aceita, pode fazer ele pensar nisso, que vendeu a alma ao diabo, e está consagrada a servir sempre ao diabo. Isso é pegar o pé da letra. Ok? Então ele está falando, isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade, que seria venda para o diabo. Viver eternamente a favor do diabo. Mas porque, em lugar de se libertar da matéria, ele nela se enxafurda mais e mais. Aquilo que gozou sobre a terra não fruirá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas, talvez maiores e mais penosas. Olha bem. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos, se para isso tem vontade firme. Agora vocês estão vendo, ele acaba se tornando devedor daquilo que ele recebeu, né, de benefício, havendo uma parceria, mas se ele tiver muito impregnado dessa parceria, se para isso terá vontade firme, será que ele vai ter uma vontade firme? Pois é. Então, meus amigos, todas essas facilidades que ele encontrou aqui na vida, dos meios materiais principalmente, que geralmente esses pactos é voltado para isso, ele vai sofrer muito, né? Então, todo aquele prazer que ele teve numa vida, na outra vida ele vai lamentar e muito. Essa aqui é a verdade. Vamos lá. Poder oculto, talismã, feiticeiros. Né? Vamos lá. Pergunta 551. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Olha a resposta que diz lá. Não, Deus não o permitiria. Sabe? Eu vou parar nesse ponto aqui para falar algumas coisas sobre esse aspecto. Ó, não, Deus não o permitiria. Vou perguntar de novo para que a gente grava bem isso. Porque isso é coisa fundamental para o nosso dia a dia. Você sendo espírita ou não sendo espírita. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Ponto. Ponto. Acabou a história. Não tem mais o que falar sobre isso. Por que não permitiria? Bem, porque se houver injustiça, ponto final. Deu para vocês entenderem? Então o mal, ele só vai até onde, sabe, ele puder ir. Não é até onde ele quer, até onde ele puder. E esse poder de ir ou não, quem determina? Deus. Ok? Por isso que eu digo frequentemente, não existe injustiça
no universo. Nem aqui no planeta Terra, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Não existe injustiça. Alguns vão falar assim, o fulano fez uma macumba para alguém, um mal, e aconteceu, o cara se ferrou mesmo. Aí Deus permitiu. Peraí, tá falando que não permitia? Só não permite se não houver justiça. Se aquele que foi atingido pelo mal de outro, com certeza ele também está merecendo, porque ele não está o quê? Vibrando num padrão vibratório do bem. Ele está vibrando no padrão do mal. Então ele receberá de acordo com aquilo que ele vibra. Então não existe o quê? Injustiça. Deu para entender? Quando alguns pensam que existe falange de espíritos que impedem que a macumba, que o feitiço chegue em uma pessoa, eles não podem nada se Deus não permitir. Se Deus achar que aquele mal deve chegar, o mal vai chegar e ponto final. Se Deus achar que não deve chegar, não vai chegar e ponto final. É essa compreensão que devemos ter. Se esses espíritos estão trabalhando para impedir que o mal chegue em alguém, é porque Deus não quer que esse mal chegue em alguém, porque esse alguém não merece passar. Se alguém não consegue impedir, é porque Deus quer que esse mal chegue a alguém, porque alguém merece e precisa passar para a sua evolução, para ele aprender a deixar de cometer os erros. Então, meus irmãos, é assim que a coisa funciona. Então, alguns espíritos já fizeram comunicação aqui. Eles protegem, né, as pessoas desse tipo de feitiço, né, de macumba, é o nome que vulgarmente chama, e devolve o mal para aquele que fez. Quer dizer, esses espíritos estão duplamente enganados. Eles pensam que estão fazendo bem, só estão fazendo, me desculpe o termo, coisa errada. Estão absurdamente enganados. Ok? Não vamos deixar de pensar nisso. Olha. Ok? Vou frisar muito bem isso aqui, que tem muita gente que pensa assim, eu ajudei, o cara me sacaneou, eu não merecia. Tu não merecia? Eu não merecia, aconteceu, peraí. Então onde está Deus aqui? Deus deixou? Essa informação aqui é mentirosa? É porque Deus deixou. Então Deus permitiu. Aí você vai alegar que você é uma boa pessoa, que você não merecia, que você é um santinho, que você é um maravilhoso. Te conheça primeiro, melhor. Nós precisamos primeiro, antes de tentar conhecer o outro, precisamos nos conhecermos de fato como somos, despidos da hipocrisia, despidos da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Assim nós nos veremos melhor. E nos vendo melhor poderemos entender o outro. Sabe? Nos vemos melhor não é ver a qualidade, não. Essa nós não precisamos ver. Precisamos ver as nossas imperfeições. Ok? Então vamos dar continuidade? Vamos lá. 552. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Tem gente que diz, vou fazer um negócio aqui, vai dar certo para você. Vamos lá. Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso se seu próprio espírito é mau. E, nesse caso, elas podem ser circundadas por outros maus espíritos. Mas não acreditei nesse pretendir do poder mágico, que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se essas pessoas têm o poder magnético, a pergunta qual é a seguinte. Que pensar da crença do poder ter certas pessoas de lançar a sorte? Quem é lançar a sorte? Falar o que vai acontecer, né? Vai acontecer isso, isso, isso. Então algumas pessoas têm um certo poder sobre isso. Mas existe outra rede de coisas que as pessoas desconhecem,
que é a força do pensamento, da energia negativa. Ok? Então, vamos botar uma cartomante. Eu vou contar uma história que aconteceu na realidade, tá? É muito próximo de mim, tá? Isso aconteceu com um dos meus filhos. Ele, quando era adolescente, ele, na rua, coisa e tal, uma cartomante pediu para ler a mão dele, ele aceitou e pagou lá uma merreca. E deu a mão dele e falou para ele o seguinte: o primeiro carro que ele tivesse ia ser roubado. Certo? Ele era adolescente. Só que ele guardou isso para ele, nunca falou nada disso para mim. Ok? Os anos se passaram. Mais tarde, quando ele já estava trabalhando, no emprego, coisa e tal, quando ele foi comprar o seu primeiro carro, tá? Eu ajudei a comprar, escolher aquele negócio todo. Mas antes que o carro saísse da agência, eu ou aconselhei, que aí já não foi conselho meu, claro, foi dos irmãos dos espíritos, que ele colocasse o carro no seguro, que ele não saísse da agência de automóveis com um carro sem seguro. Não era um carro 0 km, não. Mas eu estava vendo, olhando com os olhos, protegendo meu filho de qualquer, né, acontecimento desagradável. Seria o seu primeiro carro. Eu não sabia dessa história da cartomante. Entendam-me bem isso. Ele nunca contou isso para ninguém. Mas enfim. E ele insistiu, ele falou, não, eu levo o carro, amanhã eu trago o carro de volta para fazer o seguro. O vendedor falou, pode levar o carro hoje, se ele quiser, e amanhã traz o carro para fazer vistoria. Aí eu falei, não. Falei para o meu filho, deixa o carro aí. Deixa o cara fazer a vistoria amanhã. Amanhã tu pega o carro. Não vai ser por um dia que você vai morrer e ficar sem carro um dia. Tá sem carro esses anos todos? Aí meu filho meio que contrariava, tá bom. Então combinamos. Ficou combinado assim. No dia seguinte, meu filho, quando saísse do trabalho, ia passar na agência e pegar o carro dele. E vir para casa. Aconteceu que no dia seguinte, meu filho, quando chegou à noite, ele liga para mim, né, para minha casa, e fala comigo, pai, só dá para o senhor vir me pegar aqui em tal lugar assim, assim, assado? Eu fiquei surpreso, porque era para ele sair do trabalho e pegar o carro dele. Aí eu falei, tá bom, eu vou aí te pegar. Ah, o que que houve? Não fez a vistoria no carro? Qual o problema? O carro disse, o que que houve? Aí vem e fala, não, roubaram o carro. Me roubaram o carro. Eu falei, tudo bem, vou aí te pegar. E aí foi lá, peguei e trouxe ele para casa. Aí eu falei, caramba, não cheguei nem em casa com o carro, bem que a cartomante havia me falado isso. Eu estava pensando nisso, antes de comprar esse carro, sobre tudo isso. Eu falei, como é que é? Aí ele me contou a história da cartomante. Aí eu falei para ele, meu filho, você foi roubado, né? Porque você quis ser roubado. Que isso, pai, não sei o que, você é maluco? Eu falei, não sou, eu sou maluco. Porque o que uma cartomante falou para você há não sei quantos anos atrás, né? Que nem lembrava quando tinha. Se você guardou até hoje para você, alimentando essa energia negativa, já saiu da oficina preocupada? Ah, saí sim, claro, pai. A mulher tinha falado, pois é. Aí você saiu da energia carregada da oficina, da agência de automóvel, carregado dessa energia, preocupado com tudo de negativo, tua carga estava negativa, passou no cruzamento, tinha dois indivíduos que não tinham o que fazer da vida, roubar alguém, olhou para tua cara, é esse ali. Entrou no teu padrão vibratório, é esse mesmo, foi você. Então, meus amigos, vocês acham que a cartomante adivinhou ou não? Um espírito qualquer, já que já conhecia, lógico, meu filho, de algumas vidas passadas, induziu ela a falar isso para que ele alimentasse esse pensamento negativo para que as coisas acontecessem. Entendeu? Então tem coisas que as pessoas falam, tu leu a sorte para alguém leu a sorte para você e falou que vai acontecer, descarta. Sabe por quê, minha gente? Segundo a doutrina espírita mesmo, só quem faz premonição de acontecimento desagradável são espíritos inferiores que querem te levar a baixar teu padrão vibratório para que você fique na condição de receber aquele acontecimento negativo. Valeu? Então é isso aí. Vamos lá? Vamos dar continuidade. Pergunta 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e prática
para, com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos. Bem, deixa eu ler de novo aqui que eu não entendi muito bem a pergunta. Vamos lá. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Quer dizer, aquilo que eles pedem. Qual pode ser o efeito? O efeito de torná-las ridículas, está vendo? Se são de boa fé, caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Quer dizer, alguns mandam falar algumas palavras, não é isso? Fala, sei lá o quê? É isso aí. Então, estão fazendo a pessoa passar por ridículo e ficar rindo da cara da pessoa. Essa que é a verdade. Ele pergunta aqui, vamos lá. Certos espíritos não têm eles mesmos algumas vezes ditado fórmulas cabalísticas? Ele mesmo fala sobre as fórmulas, né? Aí ele responde, sim, tem de espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda das quais fazeis o que chamais de conjuração. Mas estáis bem seguros, que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Faz o pessoal de palhaço, é isso aí. Vamos lá. 554. Aquele que errado ou certo tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode por essa confiança mesma atrair um espírito. Por que então é o pensamento que age? O talismã não é um sinal, não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? O talismã vai ajudar, mas estou até tirando da resposta ali. O talismã vai ajudar, mas não é o talismã em si. Ele só está servindo para aquela pessoa que ainda não compreendeu que não precisa de talismã. Ela acha que precisa daquilo ali. Na verdade, não precisa, que é o pensamento é todo. Vamos ver a resposta. É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza, da intenção e da elevação do sentimento, quer dizer, o pensamento. Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral, né? Então, geralmente, o cara que está ligado ao objetivo, a uma coisa material, ele está, um talismã que é uma coisa material, ele está mais ligado às coisas materiais do que moral. Em todos os casos, isso anuncia uma baixeza, uma fraqueza de ideias, que o expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Bem, está dizendo aqui, mais ou menos, as pessoas pegam um talismã qualquer e acreditam, foi uma coisa que a pessoa morreu, né, um objeto qualquer, se torna um talismã. Aquilo ali pode fazer com que a pessoa pense, se lembre da pessoa, um retrato lá, o que seja. Mas é a baixeza do espírito que pensa assim, de nós que pensamos assim. Porque os espíritos estão ligados a cada um de nós pelo pensamento, não por objetos. Não é verdade? Agora, se você sente uma necessidade, sempre, vou lá pegar aquele objeto para falar, tu, de repente está sendo manipulado por um espírito que quer zombar de você. Vamos lá. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Né? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa vontade, dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como eles fazem coisas que não compreendes, os acrediteis dotados de uma força sobrenatural. Vossos sábios frequentemente não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? Quer dizer, o negócio de feiticeiro é uma pessoa que tem um dom natural que todos nós temos. Basta desenvolver. Vamos lá, ele complementa falando. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas,
porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Ok? Então ele é bem claro o espiritismo, é verdade. Nessa parte ele é bem claro. Magnetismo, eletricidade são tudo forças da natureza, não tem nada de milagre. Vamos lá, 556. Se essas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque, claro, né? Vamos lá? A força magnética pode ir até quando secundada pela pureza de sentimento, um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Então, meus irmãos, fica uma dica aqui. Dentro do Espiritismo, nós aprendemos que aquilo que de graça recebemos tem uma obrigação de dar de graça. A mediunidade, que certos médios têm, né, é uma coisa que todos nós temos. Alguns têm mais e outros menos. Mas a mediunidade, sem o Espírito nos ajudando, é impossível. Porque mediunidade está no meio. Vocês conseguem entender o que significa a palavra mediunidade? É meio, médio. Ora, então vamos pegar os extremos. Se você está no meio, tem que ter o extremo. Quais são os extremos? A pessoa que estiver recebendo um passe é um extremo. E outro extremo qual é? A espiritualidade. E você está no meio. Então, o médio é isso. Você está no meio entre duas forças. Ok? Então, isso é mediunidade. Então, se você recebe a possibilidade de curar alguém, você recebeu ela de graça ou você pagou para obtê-la? Foi de graça que tu recebeste. Você deve cobrar para fazer um tratamento, para fazer uma cura? Não. Então, meu irmão, aonde existe cobrança, foge. Se você frequenta uma casa de espírito, uma casa de umbanda, uma casa que te cobre por uma consulta, saia de lá. Não entre mais. Isso é interesse. E no momento que eles precisam, eles vão usar qualquer espírito para te enganar. Não resta a menor dúvida. Tem um médico famoso aí que não foi preso aí, ainda se enganaram, falaram que ele vem da espírita, porque agora tudo quanto é um bandista é espírita, né? Não sei por que a vergonha que eles têm de não admitir que são da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, não sei. Mas enfim, não estou aqui para julgar, só estou dando minha opinião. Realmente eu não sei por que, o motivo. E não ter orgulho da própria religião. Deveriam ter, na minha concepção. Mas seja como for, aquele cara que foi preso, está preso, lá João de Deus, qual era a religião dele? Ele cobrava? Começa por aí. A doutrina espírita era rica de informação. Se houver alguma cobrança, fuja, saia de lá. Ele dava as consultas de graça? Não, era cobrado, o pessoal pagava. Ok? Ele veio da linha de Allan Kardec, espiritismo, na sua origem. Não espiritismo agora, que todo mundo fala que é espírita. O cara ficou um bando candomblé há 20, 30 anos. Mas agora ele não é um bandista, não. Ele é espírita. Ok? Eles deveriam ter mais orgulho, sim. Às vezes eu falo umas coisas aqui que as pessoas ficam boladas. Mas deveriam ter orgulho da religião deles. Sim, claro que tem, deveriam ter. Ainda mais aquelas casas que eu conheço, várias casas de Umbanda, que fazem um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Só ajuda as pessoas, ajuda. Sabe? Mas deixando essa parte de lado, então tá aqui. Todos nós somos médios. Volta a ver, o que é médio? Está no meio. Quando um médio está dando passe a alguém, ele é um médium. Ele está no meio. Está entre você, vamos supor, ele está te dando passe. Ele está te dando passe. Ele está entre você e a espiritualidade. Certo? Ele está sendo um instrumento para ser utilizado. A moral não vem dele. As energias superiores não vêm dele, vêm da espiritualidade. Certo? Então ele não pode cobrar uma coisa que ele recebe de graça. Vocês querem saber de uma história? Um pouquinho a mais? Pesquisa quem é a dona Isabel Salomão de Campos. É de Juiz de Fora. Isabel Salomão de Campos.
a uma médium de cura. Procura saber do trabalho dela. Se informe. Ali é uma espírita mesmo. Espírita. Não bandista, nem candomblé, nem quimbanda, nem nada. É espírita. Procure saber o trabalho de Chico Xavier. Chico Xavier alguma vez cobrou para dar um... Ele fazia aquelas psicografias para as mães, né, de Chico. Ele cobrava alguma vez para atender alguém? Cobrou alguma vez na vida dele? Os livros, que são mais de 400 títulos, né? Por acaso ele ficou com 1 centavo de cada livro? Vocês sabem quantas publicações tiveram o Chico Xavier? Quantos livros foram publicados através das suas psicografias? Mais de 400 títulos, se eu não me engano. Vocês sabem que um escritor, para produzir um livro, às vezes leva 5, 6, 7 anos para apenas publicar um livro. Não é por causa de dificuldade de conseguir publicar, mas sim para ter a ideia para montar um livro. Não é fácil. Imagina 400 livros. Se essas coisas vieram toda a cabeça dele, como alguns sugerem, né? Muitos falaram que ele estudava muito, por isso ele tinha uma facilidade. Meu amigo, escrever 400 livros com títulos completamente e histórias diferentes fica difícil. Não é verdade? Pois bem. Então, aquele cara que foi preso, né? Eu acho que está preso por estuprar as mulheres, sei lá o quê, abusar. Não sei se é estuprar, abusar, a mesma coisa. Nunca foi espírita da lei de Kardec, ok? E suas consultas não eram gratuitas, eram pagas. Então, quem foi enganado ali, quem queria ser enganado? Porque se conhecesse o espiritismo, se soubesse que espíritos trabalhadores do bem nada cobram, e seus médios nada cobram, existem médios, tem um médio aí que eu esqueci, tem uns anos atrás aí, acho que o nome dele era Humberto, não sei das contas, que foi preso com lavagem de dinheiro. Ele começou fazendo curas também, cirurgias, através do espírito do Dr. Fritz. Inicialmente ele não cobrava nada. Ele fazia, né, pelo prazer de ajudar as pessoas. Em dado momento ele mudou a conduta dele, passou a cobrar as suas cirurgias, as suas consultas, e por aí foi. Nem sei qual foi o problema que ele teve mais sério, mas não sei se ele chegou a ser preso. Mas começou a fazer intervenções cirúrgicas nas pessoas, que levou à morte de algumas, parece, e coisas terríveis aconteceram com as pessoas. Por quê? Porque quando ele começou a cobrar, quem se aproximou dele foram espíritos negativos. Porque ele estava o quê? Vibrando negativamente com interesse material. Recebia de graça e achou por bem, em dado momento, começar a cobrar. Então, meus amigos, vocês podem frequentar uma casa espírita, um templo de umbanda, seja lá o que for. É de graça. No momento que eles começarem a cobrar, saia de lá. Não precisa você criticar e divulgar, se afasta. Porque dali para frente, meu amigo, nada de bom sairá. Ok? Então vamos encerrar o nosso estudo aqui, finalizando essa parte aqui. Bênçãos e maldições. Certo? A pergunta é 557. O número da pergunta. 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Né? Já perguntou lá do mal. Claro que o mal só vai acontecer se Deus permitir e Deus não permite. Agora, o bem sempre vai ajudar. Isso aí é fato. Olha bem, vamos ver a resposta? Deus não escuta uma maldição injusta. Ponto. Está vendo o que eu falei? Ele falou lá em cima, Deus não permite nada que seja injusto. Olha bem, e vão bater nessa tecla, gente. Bata nessa tecla com vocês mesmo. Nada que vai te acontecer é injusto. É porque é necessário. Também não é castigo. É para que você tire proveito dali. Ok? E Dona Isabel Salomão falava uma coisa muito bacana. Que ela falava assim: quando alguém te maltratar, te ofender, fizer algum mal contigo, em vez de você reclamar dessa pessoa, agradeça a oportunidade que você está tendo de se tornar melhor perdoando ela e não se sentindo ofendida. É a tua oportunidade de crescimento. Agradeça a ela por ela estar te dando essa oportunidade de você crescer um degrauzinho na escala moral e espiritual de Deus. Ok? Não esqueçam disso, que Dona Isabel Salomão
disse uma vez, numa das suas palestras, e eu gravei comigo. Grave com vocês também. Então vamos lá. Deus não escuta uma maldição injusta. É aquele que a pronuncia culpado aos seus olhos. Ponto. Mesmo já pronunciou, já está errado. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus. Está vendo? E, como acréscimo, de prova para aquele que é dela objeto. Aquilo que eu acabei de falar. Tá? De resto, ou mais frequentemente, se maldizem os maus e se bendizem os bons, a bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito senão se é mal. Foi aquilo que eu falei. E sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Olha bem que interessante. A proteção não protege só aquele que merece, não. Protege até aquele que não merece. Por que vai proteger quem não merece? Porque para ele não vai ajudá-lo em nada. Deu para entender? Não tem um fim providencial. Ok? Então não esqueça, olha só, em poucas linhas, quanta informação maravilhosa nós temos aqui. Quantas coisas que eu admito com certezas absolutas. Que Deus não escuta uma maldição injusta. Ok? E assim terminamos o nosso capítulo 9. Deixa eu ver aqui. Mas esse capítulo encerra com uma maravilha, né? Eu estou muito satisfeito. Não sei vocês. Porque é longo, né? Muita gente nem chega até aqui. Aqueles que chegaram até o final realmente ficaram bem satisfeitos com todas essas informações maravilhosas. Então, meus amigos, vamos parar por aqui. Extrapolamos 30 minutos, verdade. Mas extrapolamos porque teve muitas coisas para nós darmos o pitaco, vamos falar assim, darmos o nosso palpite. Então, na próxima será o capítulo 10, a primeira parte, ok? Vai ser a primeira parte e vamos começar com as ocupações e missões dos espíritos. Cara, são tantas, esse capítulo deve ser longo, sei lá. Vamos lá, e vai começar com o número 558, ok? Poxa, gente, me desculpe aí pela empolgação, pela demora, né, da nossa postagem de agora, mas eu estou muito satisfeito. Espero que vocês também estejam satisfeitos, ao ponto de se inscreverem e ao ponto também de dar aquele joinha, ok? Muito obrigado a todos. Que Deus ilumine e proteja cada um de vocês. Tchau.